Fala pessoal, bem-vindos! Nessa aula a gente vai entender o dinheiro na era digital. Para contextualizar essa introdução, ao longo da história, o dinheiro ele sempre foi uma ferramenta fundamental para a realização de transações e o estabelecimento de valor. Porque antes do dinheiro, o que era preciso? Por exemplo, se eu quisesse comprar alguma coisa, quisesse comprar um tanto de sal, porque a gente está falando de tempos muito antigos, então não tinha o que a gente tem hoje. Se eu quisesse comprar sal, por exemplo, de uma outra pessoa, o que tinha que acontecer? Na verdade, eu tinha que ter um item que eu poderia utilizar ele como troca com uma pessoa que tem sal. Então, se eu tivesse, por exemplo, açúcar, eu poderia passar esse açúcar em volta do sal. Isso é o escambo, tá? Necessitava que existisse a coincidência de desejos. Aquela pessoa ela teria que precisar de açúcar e eu, já estou precisando de sal. Daí a gente poderia fazer a troca. Então perceba a dificuldade, Eu tinha que achar uma outra pessoa que estivesse interessada no que eu tenho e eu, ela teria que ter alguma coisa que eu também estivesse interessado para acontecer as trocas. E não tinha, assim, um estabelecimento de valor. E com a moeda, a gente conseguiu também colocar valor nas coisas. O sal, ele vale tantas unidades monetárias. O açúcar vale tanto. Aí fica mais fácil para fazer as transações. Desde o surgimento das primeiras formas de moeda, como conchas e metais preciosos, até a criação de moedas fiduciárias emitidas pelos governos, o dinheiro ele desempenhou um papel central na economia global. Tá? Tranquilo. No entanto, com a chegada da era digital, estamos presenciando uma transformação significativa na forma como o dinheiro é utilizado. Atualmente, a maior dos anos, aqui no sentido de dinheiro em espécie mesmo, isso a gente já não tem mais, a gente transaciona muito através de aplicativos digitais e dentro do banco também fazendo transferência eletrônica, praticamente não se tem mais o dinheiro físico. Tá? Agora a gente chega no assunto da nossa aula, tá, pessoal? A gente vai estudar um pouco aí sobre criptomoeda. É um assunto complexo, não tem como a gente entender tudo isso daqui em um tempo de aula para concurso público, porque é apenas um item no edital de vocês. Então, o meu trabalho aqui é tentar aula. O propósito aqui que a gente tem é de resolver as questões e as questões elas não cobram uma complexidade muito grande desse tempo, porque realmente é um pouco complexo, tá? Então, para a gente entender criptomoedas, a gente vai falar inicialmente sobre o Bitcoin, que é a principal criptomoeda que a gente tem, que surgiu lá por volta de 2008 e 2009. Ela surgiu junto com o blockchain, ou melhor, o blockchain ele permitiu que o Bitcoin surgisse. Então, primeiro a gente estuda o blockchain e daí a gente vai na sequência para o Bitcoin. Tá? O blockchain, o que ele é? Ele é uma tecnologia que desempenhou um papel crucial na transição do dinheiro físico para o digital. E aqui eu não estou falando do dinheiro digital que fica depositado na minha conta corrente e que eu faço um Pix para uma outra pessoa, que não aconteceu de maneira em espécie, que eu utilizei apenas de forma online. Não é isso. Aqui eu já estou falando de moedas que são digitais, que elas nasceram digitais e que elas não são emitidas por entidades governamentais. Em termos simples, o blockchain ele é como um registro público e compartilhado, que registra todas as transações realizadas dentro de uma determinada rede. Aqui eu quero chegar já no principal ponto, tá, que a gente tem que levar para a prova. O blockchain ele é uma rede descentralizada, lembre desse termo. Por que isso? A grande diferença é atualizado por uma rede de computadores distribuídas ao redor do mundo, conhecidas como nós. Isso permite que as transações sejam validadas e confirmadas sem a necessidade de uma autorização. Com a moeda acontecendo, todas elas centralizadas aqui na autoridade do mundo e que eles se conectam formando os nós. Tá? E por que isso daqui? Por que bem? Tá? É como se fosse um mundo paralelo, o mundo do blockchain. Porque aqui as pessoas vão estar fazendo fazer o pagamento, Pagamento, provavelmente eu vou usar uma corretora para fazer esse pagamento, porque hoje no mercado em unidades de Bitcoin. Aí eu fiz o pagamento. Quando eu faço o pagamento, esse pagamento, essa transação que está acontecendo entre eu e cálculos, como se fosse resolver um problema de uma equação de diversos cálculos. Então é uma rede descentralizada de computadores, porque o Bitcoin ele é como se fosse um código e para chegar nesse código é preciso que os computadores eles façam uma série de cálculos, tá? Então, de novo, para nós o que é importante nesse momento, lembramos nós através dessa rede de computadores compartilhada, tá? Então a gente vai tentar exemplificar um pouquinho mais ainda para ver se fica mais palpável, tá? É como
Só um exemplo muito simples, tá? É como se um grupo de amigos mantivesse uma lista de quem emprestou o dinheiro a quem. Tá? Então, fulano emprestou dinheiro para esse, fulano emprestou dinheiro para aquele. Cada amigo tem uma cópia dessa lista, que seria como se fossem os computadores, tá? Então, a gente tem uma lista aqui, outra lista aqui. Cada pessoa tem sua lista de quais dinheiros, de como o dinheiro circulou, tá? E sempre que uma nova transação ocorre, ou seja, sempre que eu peço dinheiro emprestado para alguém, todos eles vão atuar, né? Que foi essa transação aqui, eu emprestei R$30 para o João, essa informaçãozinha aqui é um bloco. E esse bloco aqui, ele vai ficar ligado, né? Lembrem que essas listas estão ligadas, parte dessa lista, vai fazer parte dessa cadeia. E olha só que legal, essa cadeia governamental, que é aquela primeira situação que eu mostrei para vocês, se o hacker ele conseguir controlar essa entidade, pronto, né? Tem acesso aí. E aí que tem uma explicação, tá? De justamente o que eu falei para vocês, só que em termos mais técnicos e tá em inglês também. Ó, uma nova transação, ela começa. E aí essa transação ela vai começar a ser transmitida na rede de computadores que estão ligados. Esses computadores, esse bloquinho, ele vai ficar ligado aos demais blocos que são resultado de outras transações que aconteceram ao longo da história. E a gente vai ter aquela linha do tempo. E daí, por fim, a transação ela vai estar confirmada. Tá? Aqui o que é principal, de novo, eu reforço, para as ações que estão acontecendo. Essas transações que aconteceram, elas vão para um bloco fixado junto a todas as demais transações que já aconteceram. Né, nesse contexto aqui que a gente está utilizando o Bitcoin para falar sobre ele, sobre todas as outras transações que aconteceram com o Bitcoin. Fica lá naquela linha, fica codificado e basicamente é isso, né? A linha ela vai crescendo. Daí eu tentei utilizar aqui o exemplo para ficar mais fácil para a gente entender, tá? Bom, agora aqui permite então que as criptomoedas elas funcionem. Criptomoedas são formas de dinheiro, segurança das transações e controlar a criação de novas unidades. A gente vai ver daqui a pouco que o Bitcoin, por exemplo, ele tem um limite de até quantos Bitcoins podem ter. Emitir a estrutura para registrar e validar as transações de forma descentralizada. A ideia, lembrando, né, são formas de dinheiro digital as criptomoedas. A ideia por trás das criptomoedas é permitir transações diretas entre as partes, sem a necessidade de intermediários, como bancos ou governos. Né? A gente pode fazer diretamente essa transação. Hoje em dia é muito comum utilizar as corretoras para facilitar. Tá? Porque, por exemplo, eu até posso vir aqui e fazer um pagamento para outra pessoa diretamente em bitcoins ou outra criptomoeda. Só que a outra pessoa ela vai ter que confiar que eu vou fazer essa transação. Né? Não existe ali uma autoridade governamental que vai garantir que o valor que ela esteja recebendo é de fato o que eu estou passando, né? Porque essas criptomoedas elas não são controladas justamente por uma autoridade governamental. Então, muitas vezes se utilizam os intermediários. A ideia por trás das criptomoedas é de que elas buscam fornecer segurança, privacidade e controle aos usuários sobre seus próprios ativos financeiros. Sim, porque quando a gente tem o governo, por exemplo, como a autoridade centralizadora, daqui a pouco o governo pode trocar algum tipo de legislação que vai trancar o dinheiro que eu tenho depositado em conta, alguma coisa. Isso já aconteceu, né? Então, esse tipo de criptomoeda ele veio no sentido justamente de evitar esse tipo de coisa, porque daí cada pessoa é dona do seu próprio ativo sem ter uma autoridade fazendo, trocando legislação, algum tipo de coisa que prejudique essa pessoa. Tá? Então, mais uma característica aí. As criptomoedas, por sua natureza, não são consideradas moedas de curso legal, embora tenham outras funções em comum com as moedas tradicionais em menor ou maior medida. Destacando aí, muito cuidado, tá? As moedas que a gente tem, real, dólar, euro, as funções a gente tem meio de troca, reserva de valor e unidade de conta. Essas são funções das moedas. Meio de troca, porque elas possibilitam a troca de itens, mas não na mesma medida que as moedas de curso legal, como o real, por exemplo. Eu posso dizer que a criptomoeda ela tem função de meio de troca? Claro. Se o lugar aonde eu estou indo, porque muito provavelmente, se eu for tentar ir num lugar que não seja um lugar específico que aceita criptomoeda, eu não vou conseguir fazer o pagamento em criptomoeda. Muito difícil. Então, ela tem uma certa função de meio de troca, mas não é amplamente aceita como meio de troca. E dependendo da criptomoeda,
muito mais. E aí pode ser que eu segurando agora, daqui, não sei, um mês, 2 meses, o preço dela despenque. Então, ela não tem a mesma previsibilidade que uma moeda como o real, por exemplo, tem. Ela tem certa reserva de valor? Tem. Eu posso segurar, por exemplo, um Bitcoin agora e daqui a pouco ele realmente não teve essa discrepância tão grande dos valores. Aí eu tive reserva de valor. Unidade como uma moeda de curso legal. Então, tem que pensando sempre na resolução de questões para a definição, tá? A gente pode dizer que, em alguma medida, muita gente já deve ter ouvido falar nesse termo. A mineração em criptomoedas é o processo de validade fundamental para a segurança e o funcionamento das criptomoedas baseadas em algoritmos de prova de trabalho computacional para resolver problemas matemáticos complexos. Então a gente tem lá os computadores, né, que nem a gente viu lá os pontinhos. Lembra que eu falei que eles iam ficar resolvendo uma série de equações para confirmar e validar uma transação? Beleza. Quem faz isso são os computadores, mas são os mineradores que estão lá com o seu computador fazendo uma série de cálculos, né, para conseguir validar a transação. Em termos simples, os mineradores eles são responsáveis por verificar se todas as transações são legítimas e corretas, resolvendo problemas matemáticos complexos que exigem alto poder computacional. Quando a resposta é encontrada, é criado um novo bloco com as transações, as quais são adicionadas ao blockchain, que nem a gente viu. Os mineradores são incentivados a participar da mineração por meio de recompensas. Quando um minerador valida um bloco, ele tem direito de receber uma recompensa em forma de criptomoeda. E é assim que a quantidade de criptomoedas, pensando no Bitcoin, por exemplo, é assim que a quantidade de Bitcoins que existem, eles vão aumentando. Tá? Então, enquanto os mineradores estão fazendo esses cálculos aqui, eles vão receber um tantinho de recompensa, que é um tantinho de criptomoeda. E isso vai fazendo com que o Bitcoin, né, pensando de novo no Bitcoin, isso vai fazendo com que o Bitcoin ele aumente a quantidade. Né? Por exemplo, um exemplo simples, se tem 100 Bitcoins, daqui a um tempo vai ter 200 Bitcoins, depois 300 Bitcoins. Tá? Vai crescendo a quantidade de Bitcoins através da mineração. Por isso que a gente chama de mineração, inclusive. Porque mineração é como se eles estivessem procurando ouro, é como se eles estivessem procurando prata. Só que aqui eles estão procurando criptomoedas, tá? Resolvendo essa série de cálculos. A primeira criptomoeda a ganhar destaque foi o Bitcoin, criada em 2009 por uma pessoa ou grupo. O conceito de dinheiro digital baseado no blockchain estabeleceu os fundamentos das criptomoedas. Bom, mineração, que é o que a gente viu. Além disso, o Bitcoin introduziu um sistema de validação descentralizado, blockchain, no qual os nós da rede, conhecido como mineradores, verificam e validam as transações, garantindo a segurança e integridade do sistema. Aceitação. O Bitcoin tem sido cada vez mais aceito em diversas áreas. Algumas empresas e comerciantes começaram a aceitar o Bitcoin como forma de pagamento. Está aí, né, a função de meio de troca, mas não é amplamente aceito. Né? Tem uma maior aceitação, principalmente o Bitcoin, em relação a outras criptomoedas, mas não dá para dizer que é amplo. Oferta limitada, esse é o ponto, olha só. Ao contrário das moedas fiduciárias emitidas pelos governos, o Bitcoin ele possui um limite máximo de 21 milhões de unidades que podem ser mineradas, o que contribui para a sua valorização ao longo dos anos. Então a gente não lembra dos computadorzinhos aqui, dos mineradores, fazendo a verificação e a validação das transações através de resolução de problemas complexos, né? Estão usando os computadores deles para fazer a resolução dessas equações. Eles recebem um tantinho de criptomoeda. Né? Esse tantinho que eles recebem de criptomoeda, uma hora vai ter fim. E vai ter fim quando chegar a 21 milhões de unidades de Bitcoin, ou até o ano de 2140, tá? Que é quando vai se atingir o total de Bitcoins. E a cada tempo, de tempo em tempo, a quantidade de Bitcoin que pode ser minerada vai reduzindo, de modo que em 2140 a gente tenha as 21 milhões de unidades, que é atualmente, né? Não sei se vai se mudar isso daqui no futuro, seria o limite do Bitcoin. Hoje, para você ter uma ideia, existem 18 milhões mais ou menos de Bitcoins, tá? Então teria mais 3 aí para ser minerados, mas de novo, a cada tanto tempo eles vão reduzindo o que pode ser minerado. E por isso que ele tem esse potencial aí de valorização ao longo dos anos. Bom, em relação à regulação, o Bitcoin ele também enfrenta desafios e questões regulatórias. Devido à sua natureza descentralizada e
fronteiriça, né, porque vários países podem usar, a regulamentação do Bitcoin varia de país para país e os governos estão em diferentes estágios de desenvolvimento de marcos regulatórios para criptomoedas, tá? Além do Bitcoin, a gente teve outras moedas que vieram depois, tá? O sucesso do Bitcoin inspirou a criação de muitas outras criptomoedas, conhecidas como altcoins, cada um com suas próprias características e objetivos específicos. Entre elas se destacam o Ethereum, o Tether, o Ripple, o Litecoin e o Cardano. Não sei se eu falei certo, tá? Porque eu, de fato, essa parte de criptomoedas não é muito minha praia não, tá? E mais um conceito que a gente tem que tentar lembrar, que é fundamental para a nossa prova, é saber diferenciar o que é uma moeda digital e o que é uma criptomoeda. Apesar de muitas vezes serem usados com o mesmo significado, moeda digital e criptomoeda são conceitos diferentes. Em relação à regulação, a principal diferença entre os dois termos está na centralização da emissão e controle das transações. As moedas digitais são controladas por instituições reconhecidas por um governo, como bancos centrais. Por outro lado, as criptomoedas não têm autoridade específica responsável por sua emissão ou controle, e as transações elas são registradas em blockchain, tá? Então a moeda digital ela quer nascer totalmente digital, como uma criptomoeda, só que a diferença é que a gente não vai ter aqueles computadores. Não, a gente vai ter aquela estrutura centralizadora do governo, né? A gente vai ter a estrutura centralizadora, mas vai ser uma moeda digital, tá? Exemplo aí do Drex aqui no nosso país, tá? Onde a gente tem o Banco Central ali como centralizador. Então já é diferente de uma criptomoeda, que a criptomoeda ela trabalha de maneira descentralizada. Em relação ao preço, além disso, o preço das moedas digitais, isso daqui eu não tinha falado, né? É influenciado pelas ações adotadas pelo governo, enquanto o preço das criptomoedas é alterado pela demanda e pela oferta. Então, o preço do Bitcoin, por exemplo, ele vai variar de acordo com o que está sendo negociado naquele momento, oferta e demanda. E já uma moeda digital, e não uma criptomoeda, mas uma moeda digital que utiliza essa estrutura centralizadora, o preço dela vai depender muito das ações de política monetária do governo, porque é como se fosse uma moeda física, a diferença é que ela é digital, tá bom? Bom, pessoal, a gente termina aqui a parte teórica, tá? E a gente volta para as questões para ver como é que isso daqui aparece em prova.